Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Vamos aqui, pessoal, para algumas informações, revisão, certo? E algumas coisas novas também. Nesse primeiro momento, vocês estão vendo aí 3 triângulos, não é isso? E alguns ângulos indicados. A principal informação que eu quero dar para vocês aqui é a seguinte: os ângulos internos, certo, de um triângulo tem um determinado valor. De antemão já vou adiantando para vocês que todo e qualquer triângulo tem a soma dos seus ângulos internos resultando em 180 graus, certo? Então, o que significa dizer isso? Tanto esse triângulo como esse ou esse, a soma dos ângulos internos dele, que são esses ângulos aqui que eu estou apontando, a soma deles sempre vai resultar 180 graus. Nesse primeiro aqui, vocês observam que eu indiquei duas medidas de ângulos, né? Um com 65 graus e outro com 45 graus. Apesar dele estar aparentando ser um triângulo com lados iguais, esse primeiro aqui não é, certo? Não possui todos os lados iguais. Consequentemente, os ângulos também não vão ter as mesmas medidas, certo? Então vamos aqui. Sabendo que todo triângulo possui os ângulos internos medindo 180 graus, aqui eu tenho 65, aqui 45 e aqui eu tenho x. Então, é o valor que eu quero descobrir. Você poderia fazer da seguinte maneira: x mais 65 o quê? 65 graus, mais 45 graus. Tudo isso aqui, ó, essa soma, eu disse que vai resultar em 180 graus, certo? Então vamos lá. X mais, que nem uma equação como vocês já estão acostumados a fazer. 65 mais 45 dá igual a quanto? 110 graus, não é isso? X, ó, é um valor que eu ainda não sei, mas eu tenho aqui dois valores que podem ser somados, resultando 110. E a soma de x mais 110 vai ser igual a 180, que é a soma da medida dos ângulos internos de qualquer triângulo. Então, nesse aqui eu já tinha 65 e 45, né? Falta o valor desse x aqui. Como é que eu vou fazer? X, ó, esse 110 não vai poder ficar aqui. Ele vai ter que passar para depois da igualdade, ou seja, para o segundo membro. Então, o que acontece aqui? Isolei o x, não foi? X vai ser igual a quanto? 180 aqui já está no segundo membro. 180 graus. Esse 110 está aqui, mas tem que passar para depois da igualdade, com o sinal invertido, ó. Tá perto do x aqui, mas esse sinal de mais pertence a 110 aqui, tá bom? Tem que passar com o sinal invertido. Então, ele vai passar menos 110 graus. Então, x vai ser igual a 180 menos 110, dá igual a 70 graus. Então, esse ângulo x aqui, ó, que inicialmente eu não sabia, ele vai medir 70 graus, ok? Se você somar 70 mais 65 mais 45, vai resultar 180. Aí eu fiz uma equaçãozinha e descobri que esse ângulo x, que inicialmente eu não sabia, ele mede 70 graus, certo? Vou passar aqui um tracinho e vou falar desse segundo triângulo aqui, ó. Esse primeiro triângulo, pessoal, não possui os lados iguais. Como vocês podem ver, são os três lados diferentes. A gente chama ele de triângulo escaleno,
que é o mesmo caso desse terceiro aqui. Já esse segundo triângulo, ele possui dois lados iguais, ou seja, dois lados com a mesma medida, porém um dos lados não tem a medida dos outros dois. Quando ele tem apenas dois lados com a mesma medida, a gente chama ele de triângulo isósceles, tá certo? E como esses dois lados aqui são iguais, esses dois ângulos aqui, ó, de baixo, também vão ser iguais. Eu já tenho 50 graus, né, ó, aqui em cima. E o total, a soma dos todos os ângulos, não é sempre 180? Então, o que é que eu poderia fazer? Pegar 180 menos 50, que é a medida que eu tenho aqui, não é isso? 180 menos 50, que vai dar 0. 5 para completar 8, falta 3. E nada para completar 1, 1. 130, ó, significa que esses dois ângulos, a soma deles vai ser 130. Então, cada um deles vai medir quanto? Se são 2, basta que eu divida 130 por 2, certo? 130 dividido por 2 vai dar igual a... Posso pegar aqui 13. 13 dividido por 2 vai dar igual a quanto? 6. 2 vezes 6, 12. 12 para 3, 1. Tem um zero ali, eu posso baixar. 10 dividido por 2, 5. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Então, ó, cada ângulo desse aqui vai medir 65 graus, certo? Eles são iguais. Aí, se você somar 65 mais 65 mais 50, vai resultar em 180 graus. Esse último aqui eu só coloquei para representar. Não coloquei as medidas dele aqui, ó. Mas independente de quais sejam, a soma das três sempre vai resultar em 180 graus, ok? Agora, pessoal, a gente vai relembrar aqui um pouco sobre o conteúdo de áreas, tá certo? Aqui eu tenho um retângulo e um triângulo. Vocês devem lembrar da fórmula que a gente utiliza para calcular a área de um retângulo. Seria esta: A igual a B vezes H. E o que seria esse A, B, H? A vai ser a área, B, base e H, a altura. Ah, pessoal, por que é um H? Porque vem do inglês, tá? Aí, altura, em inglês, escreve com H. Então, a área vai ser a base. Quem seria a base? Essa medida aqui maior, certo? E a altura, essa daqui, tá bom? Na vertical. Então, vamos lá substituir. A área vai ser igual à base. Quem é a base? 4 metros. Vezes a altura. Quem é a altura? 3 metros. Se a área é igual a base vezes a altura, 4 vezes 3, 12. 12 o quê? 12 metros apenas? Não. Sempre que eu estou falando de área, eu tenho que lembrar que eu estou falando de metros quadrados. Ok? Mas por que é metro quadrado? Vamos lembrar aqui do seguinte. Eu estou multiplicando 4 metros vezes 3 metros. Não é isso? É como se fossem polinômios aqui. Um número e uma letra. Lembram, né? O número na frente da letra chama de... Bom, a gente chama também de valor numérico, né, e parte literal. A gente já viu isso em outros momentos. Mas aí, lembrando, ó, 4 vezes 3, 12. É como se fosse, pessoal, multiplicando, ó, m vezes m. Assim, m vezes m. Ah, professor, aqui só tem duas letras, e aí? É como se existisse, ó, um expoentezinho em cada uma delas. Então, se tem um expoente aqui, é como se fosse uma potência. Potência de mesma base, certo? Se é multiplicação e a potência tem a mesma base, é como se eu repetisse a base, que é m,
E o que a gente faz com o expoente? Tem a regrinha lá, a gente soma. Se cada expoente aqui é 1, 1 mais 1, 2. Por isso que fica metro quadrado, certo? É isso para calcular a área de um retângulo. E para calcular a área de um triângulo, vamos aqui. A fórmula, pessoal, é semelhante. E daqui a pouco eu vou dizer por quê. Também vai ser área vai igual a base vezes a altura, com um detalhe. Você vai dividir por 2, certo? Vamos ver aqui. Área igual a base. Quem seria a base aqui? Seria esse valor aqui na horizontal. 4 vezes a altura. A altura desse triângulo aqui é 3 metros. 3 metros. Não estou colocando o metro, mas vocês sabem que existe, tá bom? E divide por 2. A área vai ser igual a 4 vezes 3, 12. Dividido por 2. Então, a área vai ser igual a 12 dividido por 2, que dá igual a 6 metros quadrados também, certo? Por que tem que dividir por 2 a área do triângulo? Gente, se você observar esse retângulo aqui, ó, e traçar uma linha diagonal nele, você observa que são formados o que? 2 triângulos, né, ó? Tá aqui essa região, um triângulo, e tá aqui essa outra região, outro triângulo. Por isso que na fórmula da área do triângulo você tem que dividir por 2. Ó, é como se tivesse dado a metade, né, ó? 6 metros quadrados. Eu coloquei até medidas, as mesmas medidas, que é para vocês perceberem, ó. Esse triângulo aqui de baixo tem área igual a 6 metros quadrados e esse de cima aqui, ó, também 6 metros quadrados. Então, a soma dos dois resultaria em 12 metros quadrados, ok? E aqui, pessoal, por último, aqui a gente vai ver sobre volumes. Nesse caso aqui, volume, que trata de geometria espacial. E o que seria essa geometria espacial? É aquela que estuda as figuras que possuem 3 dimensões, certo? São várias, mas aqui eu trouxe como exemplo o paralelepípedo, ok? Que é comum da gente ver em caixa de sapatos, certo? Ou outros materiais do dia a dia. Então, por possuir 3 dimensões, a gente observa que tá aqui 1, 2, 3, certo? Aqui, ó, eu vou chamar de comprimento, essa largura e essa aqui na vertical, altura. E como eu faria para calcular o volume de um paralelepípedo? Através dessa fórmula aqui. Volume vai ser igual a comprimento vezes largura vezes a altura, certo? Então vamos lá, tá aqui a fórmula, aí você vai substituir, ó, sabendo que aqui comprimento, aqui a largura, aqui a altura. Volume vai ser igual ao comprimento. Quem é o comprimento? 6 metros. Vezes a largura, 5 metros. E a altura, 3 metros. Então, o volume aqui vai ser igual 6 vezes 5, 30. E 30 vezes 3, 90. 90 o quê? Lembra que lá na área foi metro quadrado? Porque era apenas, ó, m vezes m, né? Eu até mostrei para vocês, ó. Repete a base e soma os expoentes. Só que aqui, ó, a gente vai ter quantos m's? 3, né? M vezes m vezes m. Repete a base, o próprio m, e cada um aqui vai ter o quê? Um expoente 1, que não aparece, mas a gente sabe que existe. Vou somá-los. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, o volume ele é dado em metros cúbicos. Nesse caso aqui, que as medidas aqui iniciais foram dadas em metros, tá, pessoal?
que poderia ser centímetros. Se fosse aqui centímetro, o resultado seria centímetro cúbico, tá ok?